neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Senhor, Tu és o grande oleiro, e eu vi o barro em Tuas mãos. Faze de mim um lindo vaso, sem defeito, tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar. Se o meu vaso está trincado, ele pode até quebrar, mas estando em Tuas mãos, Tu me podes renovar. Estando em Tua forma, serei vaso no além. Quando eu deixar a forma, vou ornar Jerusalém. Tirai de mim as pedrinhas
podes me usar. As obras mostram que a fé já tem tomado controle. Sim. Por exemplo, as obras, os atos de Abraão, de Noé, de Moisés, mostraram que a fé daqueles homens na palavra de Deus, na promessa de Deus, havia tomado controle de suas vidas. O exemplo de Abraão é tomado nas Escrituras por São Paulo a ponto de classificar a todo genuíno crente, todo verdadeiro cristão, de filho de Abraão, descendência de Abraão, aos Gálatas capítulo 3. Isto porque as obras desta gente mostram que a fé já tem tomado controle de suas vidas. Como as obras, os passos, a obediência de Abraão, a sua vida mostrou que a fé na promessa de Deus controlava o seu coração, as suas decisões, os seus passos. Passos decisivos em relação a si próprio, passos decisivos em relação a parentes, deixando toda a sua parentela. Passos decisivos, como no caso da decisão ali com Ló. Ali ele teve que dar um passo decisivo. Mesmo em relação à sua esposa, ele teve que tomar um passo decisivo. E por último, até com a própria promessa de Deus, ele destruiria o seu testemunho. Isto é, mataria o seu próprio filho. Mas todas essas atitudes, todos estes passos, estavam provando que a fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, havia controlado a sua vida. Ó meus ouvintes, ó filhos de Deus, encaremos isto como quem necessita da verdade. Nós precisamos de conhecer a verdade como ela é, porque somente isso nos trará perfeita liberdade. Não confundam liberdade da carne, podendo se vestir, se portar da maneira que bem entende. Não confunda esse direito laodiceiano, que Laodiceia quer dizer direito dos povos. Laodiceia quer dizer mulher. Laodiceia quer dizer que você pode fazer o que quiser. Mas não confunda essa liberdade da carne com a liberdade do espírito, com a liberdade espiritual. Quando nós somos livres espiritualmente falando, nós somos presos carnalmente falando. Nós ficamos presos, retidos, confinados. Isto porque a carne perde a guerra para o espírito. E quando um país perde uma guerra, ele fica escravo daquele que venceu a guerra. A Bíblia diz que aquele que é vencido se torna servo daquele que venceu.
Isto é certo? O homem tem se tornado servo do cigarro, porque ele foi vencido pelo cigarro. O homem tem se tornado servo da mulher, porque ele foi vencido pela mulher. Ele foi vencido pelo sexo. O homem tem se tornado servo do dinheiro, escravo do dinheiro, porque ele foi vencido pelo dinheiro. O homem tem se tornado servo da popularidade, da política, da fama. Por quê? Ele tem se tornado servo, escravo destas coisas. Mas olhando para o homem espiritual, nós vemos um Abraão libertado de todas estas coisas. E estas coisas vindo a ele de uma maneira completamente diferente. O próprio alimento e as riquezas que ele teve chegaram a Abraão de uma maneira totalmente diferente da maneira que elas vieram ao justo Ló. Dois crentes, um obtendo as coisas pelos olhos naturais, fazendo a escolha pelos olhos naturais, e um outro crente fazendo uma escolha oposta, contrária àquela daquele que fazia escolha pelos olhos naturais. Vendo a escolha de Ló, Abraão sabia que era justamente o lado oposto que era o escolhido por Deus para ele. Vendo que o grande sistema de igrejas naturais do século tem escolhido, você logo, como filho de Abraão, entende que é justamente o lado oposto que é o rumo, a direção que Deus tem para você, filho de Abraão. Para você, filha de Abraão, que tem a sua fé como controle de sua vida. E suas obras estão mostrando que a sua fé já tem tomado controle de sua vida. Não é uma fé manufaturada, não é uma fé esquematizada por homens, uma fé emotiva apenas, mas é uma coisa gerada na grande central elétrica de Deus, pelo Espírito Santo se manifestando em sua vida, não porque você é melhor do que ninguém, não porque você é diferente de ninguém. Não. O que faz a diferença é sua fé. O que faz a diferença é Deus. O que faz a diferença nos frutos das árvores é a natureza, é a espécie da semente. O que faz a diferença? Todas são árvores, todas são plantas, todas dependem da mesma terra, todas dependem do mesmo sol, todas dependem da mesma água, da mesma chuva. Todas se florescem, se rejuvenescem, se reverdecem no tempo próprio, com a mesma chuva, com a mesma estação do ano, mas uma dá um fruto e a outra dá outro fruto completamente diferente. Agora Jesus disse em São Mateus capítulo 7, versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, como também todos os profetas, não usaram uma ciência muito difícil para pregar a sua mensagem. Eles usaram a natureza, porquanto a natureza é uma Bíblia aberta. Davi disse, olhando para a natureza, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ora, pelas obras de Deus, você vê quem é Deus. E Jesus clamou para aqueles líderes religiosos, crede pelo menos por causa das obras. Veja o céu, as estrelas, o sol nascendo
se pondo e voltando a nascer, falando de um nascimento, falando de um crescimento, falando de uma vida, falando de um amadurecimento na tarde, no entardecer, falando de um sepultamento, mas falando de uma ressurreição, de um novo alvorecer. Ao nascer do sol, você tem uma mensagem diária que há uma ressurreição. Como há um nascimento, como há um crescimento, como há um amadurecimento, há também uma morte, há também uma ressurreição. Agora, as obras das mãos de Deus estão testificando para os filhos de Deus, está falando no coração de um homem que tinha um coração segundo Deus, está falando a um homem que inspirava as suas poesias, que inspirava os seus salmos, os seus cânticos de vitória, na natureza, na glória de Deus, na manifestação de Deus, nas obras de Deus. Agora você está aqui. Você está num mundo moribundo. Você está num mundo em que as obras de Deus têm sido deturpadas, que as obras de Deus têm sido atacadas, as matas têm sido destruídas pelos tratores da evolução, o ar tem sido poluído, rios que antes tinham águas límpidas, saudáveis, hoje estão exalando mau odor como se fosse uma fossa negra. As obras naturais de Deus têm sido prejudicadas, têm sido destruídas pelos homens. A natureza tem sido sacrificada. Isto é certo, como a Bíblia também tem sido torcida, como crucificaram a Cristo, como furaram o lado de Cristo, traspassaram-no com a lança romana de credos e dogmas, de interpretações humanas. Eles têm traspassado a Bíblia Sagrada, têm torcido a seu bel prazer, mas disse São Pedro, para a sua própria destruição. A evolução destrói a natureza, mas a natureza vingará daqueles que a destruíram. A Bíblia diz que Deus destruirá aqueles que destruíram a terra. Mas é preciso sobreviver, é necessário evoluir. Sim, a Bíblia tem que se cumprir. Como Jesus veio para morrer, também a natureza está morrendo, sacrificada pela humanidade. Jesus foi sacrificado pela humanidade para dar o alimento espiritual. A natureza tem sido sacrificada para dar o alimento material, físico material. Mas fiquem sabendo vocês, que não sabendo dar valor nestas coisas, não sabendo dar valor no sacrifício de Jesus, os homens se perdem aos montões, aos milhões, tendo tudo em suas mãos para serem filhos de Deus e terem tudo sob o controle da fé, vivem sob o controle da dúvida, do intelecto, controle da ciência material, controle da incredulidade, controle dos credos, dos dogmas religiosos. Oh, como isto deveria falar profundo ao coração da igreja, e ela entender que isto é alguém lá no alto clamando, clamando, clamando. Oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, e chorando sobre a cidade, enquanto turistas estão embebidos, imbuídos na beleza de uma arquitetura. Lá está um profeta no alto do monte, chorando por causa das iniquidades, por causa dos adultérios, da prostituição, das mulheres casadas que estão se pervertendo, das moças que estão sendo destruídas, da fumaça, do fumo que está subindo, saindo das narinas de homens evoluídos, educados. Ali em cima está um homem chorando sobre as cidades,
não imbuído, embebedado com suas luzes noturnas, com luminosos acendendo e apagando, estrelas cintilando. Mas lá está o pecado, lá estão os automóveis, lá estão as casas oficializadas nas entradas das cidades, lá estão os motéis e coisas assim, tudo oficializado pelo pecado, pela imundícia. Isso mostra, essas obras estão mostrando o que é que tem o controle da terra no presente momento. As obras dos homens, os atos dos poderes mostram quem está controlando a terra. São João não rodeou a coisa, não rodeou o toco. São João diz que quem está controlando a terra é o diabo. Mas uma coisa é certa, o reino babilônico, Nabucodonosor, controlou a todas as pessoas do seu reino, mas não controlou a Daniel, não controlou o seu espírito, não controlou a Sadraque, nem a Misaque, nem a Abednego. Com pena de fornalhas ardentes, com pena de cova de leões, não puderam controlar seus espíritos. A fé que eles tinham em seus corações controlou as suas vidas dentro daquele reino que quer dizer confusão. O ouro, sim, a mesma coisa você vê em José lá no Egito. Quem foi que controlou José na casa de Potifar? Foi a sua juventude? Foi a sua potência de jovem como homem? Foi aquela mulher adúltera? Bonita naturalmente, cheirando, exalando perfume para conquistar? Não foi aquilo que controlou a José. Caso contrário, ele teria se deitado com ela, dizendo que Deus estava ali abençoando. Vou proteger meus irmãos, vou proteger meus pais, tendo esta mulher aqui dentro me amando como amante minha. Não é assim que eles querem proteger o evangelho hoje? Deitando na mesma cama com ela, com a grande prostituta de Apocalipse 17. Acordem, povo de Deus! Mas José estava controlado por uma fé diferente. Oh, isto nos faz saltar muralhas e ver as coisas por um prisma totalmente diferente. Filhas de Deus, filhos de Deus, enxerguem como Abraão enxergou. Olhem como Moisés olhou na hora que Deus falou com ele na sarça ardente. Olhe como José olhou aquela mulher lá na casa de Potifar. Olhe como Elias olhou a Jezabel. Olhe como João Batista olhou a Herodias. Não se embebedem com a beleza do mundo. Voltem suas costas para o mundo. Voltem para Deus. E deixem então que as obras deste povo, povo zeloso de boas obras, possam mostrar que a fé já tem tomado controle de seus corações, de suas vidas, de seus sentimentos, de seus sentidos e de todos os seus passos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe com esta bênção tremenda da palavra do Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali.
Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. As profecias já estão cumpridas. Tudo nos diz que Cristo vem já. Toda alma que não é redimida, nesse dia muito sofrerá. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Este mundo ficará turbado
sem consolo, sem gozo e sem paz, clamará ao Senhor dos céus, mas então será tarde demais. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. São Lucas capítulo 4, verso 21. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, identificando-se a si mesmo como aquele a quem o Espírito do Senhor estava sobre si, como aquele que foi ungido para evangelizar os pobres e enviado para curar os quebrantados do coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados ouvintes, leiamos esse texto com uma apreciação dada pelo Espírito Santo. E vejamos que suco, que advertência, que alimentação nos traz esta Escritura. São Lucas capítulo 4. Diz que pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Era o homem que andava somente pela virtude do Espírito Santo. Era o cordeiro que era dirigido por uma pomba. E o Espírito Santo em forma de pomba, um animalzinho tão pequenininho, isto é, uma ave tão simples, tão frágil, podendo dirigir a um animal, a um cordeiro. Os homens obedecem a muita força, obedecem às armas, obedecem às consequências da lei, temem, mas obedecer uma coisa menor, mais simples, isto é somente para cordeiro, não? Uma pequena ave dirigindo a um cordeiro, um animal muito maior, com muito mais força do que aquela ave. Mas é isto mesmo. Jesus só andava pela virtude do Espírito Santo. Quer seja para a tentação, para ficar 40 dias com fome, quer seja para curar, para ir em tal lugar, embora fosse para ser apedrejado ali, para ser crucificado, ele obedecia a esta pomba, ao Espírito Santo. Então ele foi para a Galileia, para Nazaré, ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos corações. Então vamos crer que nesta hora, aqueles sumos sacerdotes, aqueles líderes religiosos, escribas, fariseus, saltaram e regozijaram-se no Senhor. Glorificaram a Deus com toda a força de seus pulmões. Por quê? Ali estava a pessoa a quem o profeta Isaías, no qual eles criam e liam na sinagoga, viu 720 anos, mais ou menos, antes de vir, escreveu, profetizou alguém sobre o qual estaria o Espírito do Senhor, para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados do coração, para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aliás, o que estava acontecendo diante das barbas dos sacerdotes era isto: liberdade dos oprimidos, cegos enxergando, mortos sendo ressuscitados, evangelizando os pobres. Era justamente como estava escrito e estava acontecendo através daquele homem, através de Jesus Cristo. Então vamos admitir, é claro, que o sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, glorificaram a Deus todos juntos. Mas que decepção seria você estando ali, vendo este homem de quem Isaías profetizou, vendo este homem ungido do Senhor, libertando os cativos do diabo, sendo expulso ao invés de ser aclamado, ao invés de ser recebido, sendo rejeitado, justamente por aqueles homens de vida mais pia, mais reta, mais santa. Somos sacerdotes, deveriam rejubilar-se no cumprimento das Escrituras para aquele instante. Pelo contrário, eles rangeram seus dentes, e diz a palavra que Jesus foi expulso de Nazaré quando se identificou, quando mostrou para eles quem era ele. Eles não tinham de maneira alguma dúvida de que o Messias seria Deus, não uma segunda pessoa. Por isso, falar que era filho de Deus naquele dia, identificar como filho de Deus, o filho do homem, como filho de Davi, como filho de Deus naquele dia, era dizer que era Deus na terra, que não era a segunda pessoa de Deus, mas que era o Alfa e o Ômega, que era o Pai da eternidade, que era o Príncipe da paz, que era Deus mesmo, Emanuel, Deus conosco. Mas quando eles olharam e viram aquele tipo de homem dizendo que era Deus, então eles não aceitaram. O cumprimento das Escrituras para uns é a coisa mais terrível que existe. É a coisa que mais decepciona. O cumprimento das Escrituras para outros é a coisa mais gloriosa.
quando as Escrituras se cumpriu em relação à primeira vinda de Jesus Cristo, foi a maior alegria para Maria Madalena, de quem o Senhor Jesus Cristo expulsou 7 demônios. Foi a maior alegria para pobres, para aleijados, para cegos, para ladrões, mas para santos, santarrões, foi a coisa mais indigesta que já se ouve na terra. Foi o cumprimento das Escrituras em relação à sua primeira vinda. Agora vamos ver o cumprimento das Escrituras em relação à sua segunda vinda. É diferente? Não. Não, e nesta hora deve bater seu coração, dentro do seu coração uma coisa forte. E você cair em si, dizer, estou ouvindo uma verdade incontestável. Se o cumprimento das Escrituras foi uma coisa indigesta, indesejável, inoportuna para os santarrões, para os líderes religiosos daquele dia, eu pergunto, o cumprimento das Escrituras para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é alguma coisa que vem agradar os santarrões desse século? Os líderes desse século? Não. Não e não. A mensagem de João Batista mostrou que era a mensagem de um precursor. Porque Herodias o odiou. Herodes o odiou. Os líderes religiosos o odiaram. Porque ao contrário deles, fora deles a palavra do Senhor veio a ele, a João, no deserto. E eles deveriam então brigar com Deus. Por que deixou-os de lado e foi lá no deserto enviar a sua palavra a João? Quando eles é que tinham o currículo, é que tinham a posição certa, é que tinham os diplomas. Agora um leigo, um analfabeto, lá no deserto. Caim deveria ter matado a Deus, brigado com Deus e não com Abel. Abel não tinha culpa nenhuma de Deus ter rejeitado o sacrifício de Caim. Mas essa semente sempre reage da mesma forma, da mesma maneira. Eu não tenho culpa de Deus ter passado por milhares e milhares de pessoas, de líderes muitas vezes melhores do que eu, e vir me revelar a mensagem da segunda vinda de Cristo. Revelar que Deus tem nos enviado um precursor para a sua segunda vinda, cuja mensagem tem que ser indesejável, indigesta para os líderes. Você pensa, meu irmão, minha irmã, que os líderes religiosos vão se regozijar com o cumprimento das Escrituras em relação à segunda vinda de Cristo? Nunca, nunca. Seria um verdadeiro paradoxo com a própria Bíblia. Agora, eles tinham a Bíblia nas mãos. Eles liam acerca de Jesus. Eles liam acerca da primeira vinda. Eles queriam a primeira vinda. Eles queriam com força política, religiosa, restaurar a libertação de Israel. Politicamente falando, assentando-se num trono material de Davi. E eles queriam e desejavam a primeira vinda como hoje eles desejam a segunda vinda. Mas, quando ele vem, é totalmente diferente da maneira que se esperam e por isso é rejeitado, a menos que tenhamos a mesma pomba, o mesmo espírito, a coisa pequena, nos dando sinal de Deus, dando o sinal que deu para Simeão, velhinho caduco, o mesmo Espírito Santo identificando um menino enrolado em biras de cangas de boi,
como o Messias, o Salvador. É o mesmo Pai que revelou ao pescador: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A menos que tenhamos, não dons. Dons são dados sem arrependimento. Dons são dádivas que são derramadas sobre justos e injustos. Dons podem ser ministrados sem se apartar da iniquidade. Quantas vezes fiz maravilha em teu nome, expulsei demônios, expulsamos demônios, curamos os enfermos. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas agora eu quero vos falar de um batismo do Espírito Santo que não pode ser imitado, que não pode ser pervertido, que não pode falhar. É a pequena coisa, é a pomba, é o Espírito Santo mostrando para você as Escrituras que se cumprem neste presente momento. Em relação à mulher, em relação ao homem, tudo está escrito. O estado da mulher está escrito. Hoje tem se cumprido estas Escrituras, que elas tirariam as roupas. Hoje tem se cumprido as Escrituras, que as mesas estariam cheias de vômito. Hoje tem se cumprido estas Escrituras em relação ao mal, em relação às pragas, em relação às doenças, em relação às enfermidades, em relação a filho contra pai, pai contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra, irmãos contra irmãos, nações contra nações, reinos contra reinos. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Mas por outro lado, hoje tem se cumprido Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Hoje tem se cumprido Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, a sua mensagem, se cumprirá todo o segredo de Deus. Hoje tem se cumprido estas Escrituras, não apenas em nossos ouvidos, mas também em nossos corações, ó filhos de Deus, ó eleitos do Senhor. O cumprimento de Malaquias 4 e 5 é uma coisa terrível para os líderes religiosos, acomodados em suas cadeiras dogmáticas. Mas o cumprimento de Malaquias 4, 5 e 6 é coisa gloriosa para os filhos de Deus. Isto quer dizer, o precursor da segunda vinda do Senhor, abrindo os nossos olhos, mostrando que a sua volta está às portas, e como nos preparar, como cumprir Atos 2:38, como cumprir o nosso batismo, como crermos em Deus, ver o Pai no Filho e o Espírito Santo em nós. Quem não vê o Pai no Filho, não pode ver o Espírito Santo em si. Mas isto depende de Deus abrir os olhos. Quem abriu os olhos de Simeão não foi o sumo sacerdote que disse: Simeão, aí está o que você esperava. Não, foi o Espírito Santo. Quem pode abrir os seus olhos para dizer que aqui está um profeta de Deus, uma mensagem de Deus, precursando a segunda vinda de Cristo, é somente o mesmo Espírito Santo. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Ele chama, é para quem Ele dá, é para quem Ele abre os olhos. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um rutino arrebol, tenho luz no coração. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pois Jesus as trevas todas dissipou, doces hinos cantarei, pois Jesus... Diga como Simeão nesta hora: graças te dou, ó Pai, porque agora os meus olhos contemplaram
a tua salvação. A mensagem do Senhor tem sido ouvida pelo meu coração, e agora pode me despedir em paz. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos da abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, tuas mãos me erguendo estão, com amor, no falar, fala por mim, no andar.
meu Senhor, seguro em ti estou. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, tuas mãos me erguendo estão, com amor, no falar, fala por mim, no andar, anda por mim, No sorrir ou no chorar, meu Senhor, seguro em ti